Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre Júpiter. E hoje temos um convidado especial, na verdade o primeiro convidado desse podcast, da história desse podcast. Então depois da vinheta eu apresento ele e a gente já começa. Olá, é um prazer ter você aqui. Já de antemão, quero te pedir o combo do YouTube, que é se inscrever, que é dar o like e também compartilhar esse conteúdo, se for relevante para você, para mais pessoas. Você também é muito bem-vindo e deixar aqui embaixo seu comentário. Você sabe, como eu sempre digo, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial. Foi uma das pessoas mais legais que eu conheci aqui em Portugal. Ele é formado em física, fez mestrado e doutorado na área da astrofísica. Então temos aqui o primeiro doutor no podcast. Ele é especialista na área da astrofísica de planetas. Então ele já trabalhou com Vênus, com Júpiter, com Saturno. E hoje nós vamos falar sobre Júpiter, esse planeta maravilhoso que nos traz muita curiosidade, queremos saber muita coisa. Nosso convidado é o Zé Silva. Obrigado, Zé, por ter vindo aqui. Obrigado por me aceitares. É uma experiência, não só estar aqui contigo e para o resto das pessoas que estão a assistir, e também partilhar um pouco do que é as ciências planetárias em geral e Júpiter em particular, que é um objeto que captura o interesse de todas as pessoas, desde que se o viu pela primeira vez no céu, já antes de haver história, antes de haver a história clássica. Se não me engano, os assírios já faziam observações de Júpiter, observações do movimento do corpo na esfera celeste. Os assírios. Se não me engano, sim, porque como é um objeto, Júpiter é dos objetos mais brilhantes no céu, sim, sem contar obviamente com o Sol e com a Lua, e sim, Vênus, que é o terceiro objeto mais brilhante no céu. Júpiter está lá perto, é um planeta, está próximo o suficiente e tem uma área refletora grande o suficiente para se notar bem, até porque qualquer um de nós escolhe o céu à noite, porque Júpiter só vai aparecer à noite, vê-se bem o Júpiter. E agora com as aplicações todas dá para perceber que é Júpiter. Pois é, exatamente. Como eu sou de São Paulo e o céu noturno, você conta acho que umas 3 estrelas. E Júpiter você percebe muito bem quem ele é, aonde ele está. Pra mim, assim, com uma certa prática, consegue notar nitidamente, sabe que é Júpiter. Mas eu queria talvez ir do início e falar um pouco do que é formado Júpiter, esse planeta gigante, super interessante. Do que ele é feito? É possível andar em cima dele? Essas curiosidades. Ok, é giro porque quando nós pensamos em planetas, pensamos na Terra. E aquelas coisas mais exóticas para quem já viu Guerra das Estrelas, em que tem sempre um sítio onde pisar, seja numa selva, seja num vulcão, seja o que for. Exato, sim. No caso de metade dos planetas do Sistema Solar, nós temos 8 planetas do Sistema Solar, metade deles são o que nós chamamos de gigantes gasosos. Ou seja, estes são essencialmente constituídos por hidrogênio e hélio, em proporções semelhantes a uma estrela, como o Sol. Portanto, no caso de Júpiter e de Saturno, tanto quanto nós sabemos, que o nosso conhecimento é sempre limitado, não existe uma superfície onde nós possamos andar. São planetas de gás e quando as condições de temperatura e pressão o permitem, há uma sopa, há um líquido. Mas a própria definição destes estados físicos da matéria são estranhas e difíceis de reproduzir no laboratório, porque as condições são além de extremas. No caso de Júpiter é essencialmente hidrogênio e hélio. Hidrogênio é cerca de 90% da massa do planeta, hélio é praticamente os outros 10%, e o que é que sobra são todos os outros elementos. Ok. Todos os outros elementos,
oxigênio, carbono, Ok. enxofre, há muitas coisas diferentes. Mas a grande maioria é hidrogênio e hélio. É sim, hidrogênio e hélio, tal como o universo, tal como o próprio universo, grande parte do universo sim, é hidrogênio e hélio. Pois sim. O próprio Sol, né? O Sol também. É a maior parte de hidrogênio que está sendo convertido em hélio. Lá no centro, na fotosfera, ou seja, na camada mais exterior do Sol, que é aquela que nós conseguimos ver com alguns instrumentos, é aquela que é acessível, aí não está a haver fusão do hidrogênio em hélio, é só onde as condições de pressão e temperatura permitem as reações de fusão nuclear, que é o que faz com que o Sol brilhe. Exatamente, sim. E ainda falando da parte mais estrutural de Júpiter, assim, então Júpiter é um planeta gasoso, então não tem como andar em cima dele, como conhecemos aqui na Terra, essa casca, essa superfície rígida, e isso também leva a um ponto que você já disse, que é a massa de Júpiter. Então, é muito diferente da Terra, a densidade dele, como que a gente pode entender isso? Assim, tendo em conta que Júpiter é um planeta gasoso e grande parte do hidrogênio e hélio são, na tabela periódica, são elementos mais leves do que a composição média da Terra, que é essencialmente silicatos. As rochas que nós encontramos no Sol são essencialmente compostos de silicatos e coisas do género. Portanto, a densidade na Terra é, se não me engano, 5 gramas, mais ou menos 5 ponto qualquer coisa gramas por centímetro cúbico, a densidade da Terra, e a de Júpiter chega acho que aos 2 gramas por centímetro cúbico. Acho que chega a esse ponto. É bem menos denso. Só que a massa de Júpiter ultrapassa quase 1000 vezes a massa da Terra. E Júpiter, nós podíamos ter 11 terras alinhadas de uma ponta à outra e ainda sobrava um bocadinho para fazer o diâmetro de Júpiter. Na verdade, Júpiter domina tanto o sistema solar que nós temos que somar a massa dos outros planetas todos 2 vezes para fazer a massa de Júpiter. Como que é? Repete isso de novo. Assim, a gente tem que pegar todos os outros planetas... 2 vezes, a massa deles todos 2 vezes para fazer a massa de Júpiter. E isso é uma coisa que a gente estava conversando esses dias e que eu particularmente não sabia. Que eu achava que, por exemplo, a contribuição de Saturno era muito grande. Mas assim, é claro que perto de outros planetas, mas Júpiter domina esse sistema do ponto de vista de massa. Massa, sim. E em alguns pontos domina também dinamicamente. O Júpiter tem uma influência mesmo muito grande em quase todo o sistema solar. Para equilíbrio de uma data de órbitas, a sua formação condicionou, há quem ache que condicionou a formação do sistema solar interior. Porque há teorias que andam por aí a circular, teorias interessantes, que falam da migração de planetas, em parte por causa de todos os exoplanetas que estão sendo descobertos. E os exoplanetas, para quem não sabe, são planetas que são descobertos que orbitam outras estrelas, que não o Sol. Sim. E os primeiros a serem descobertos, por causa dos métodos que são usados para detectar estes exoplanetas, são planetas que estão próximos da estrela e que são muito grandes, aquilo que nós chamamos de Júpiteres quentes. Sim, e esse é um termo muito, muito dito, Júpiteres quentes. Então, uma definição clássica desse termo são planetas grandes orbitando... muito próximo da estrela. Nós chamamos Júpiter porque é o nosso ponto de comparação, porque Júpiter é o maior planeta do sistema solar e, segundo os estudos de muitos destes hot Júpiters, como se diz nos artigos, são ainda maiores do que Júpiter. E por que essa terminologia quente? Porque está perto Perfeito, sim. da estrela, consequentemente será muito quente. Por exemplo, Mercúrio, no lado diurno, chega aos 400 graus Celsius, se não me engano. Nossa. Mas Mercúrio não tem uma atmosfera, não tem uma atmosfera em equilíbrio, o que nós chamamos de equilíbrio elástático como a nossa, que é uma atmosfera com alguma dinâmica, com alguma estabilidade. Mercúrio tem uma exosfera, tem uma atmosfera residual. Todavia, no lado noturno de Mercúrio, por causa da ausência deste gás significativo à volta da superfície rochosa, a temperatura cai vertiginosamente para menos 180, mais ou menos. Portanto, de manhã apanhamos um escaldão e à noite vamos congelar. E é sempre assim este ciclo. Pois. Isto é Mercúrio.
Mas em Júpiter, como que seria essa dinâmica do dia e a noite em Júpiter, assim? Como que seria essa também diferença de temperatura? Até porque, não sei se as pessoas sabem, eu vou colocar agora uma imagem de Júpiter para você estar vendo. O Júpiter tem várias faixas e essas faixas não giram completamente juntas. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Bom, Júpiter, como se vê na imagem e em muitas outras imagens, e até se consegue ver com um telescópio. Com um telescópio relativamente pequeno consegue-se apontar para Júpiter e ver Sim, que ele eu já tive essa oportunidade. Tem os cinturões. É lindo. A mancha vermelha é mais difícil de ver. Sim, não vi. Precisa de um telescópio um bocadinho maior, mas consegue-se ver da Terra. As bandas de cinturões, aquilo são zonas onde a atmosfera gira à volta do planeta a velocidades diferentes. Por exemplo, numa certa zona, perto do Equador, ele gira com uma certa velocidade e mais próximo dos polos, a latitudes mais altas, ele gira com outra velocidade. Alguns deles até giram em sentidos contrários. Portanto, mesmo? Exatamente. O que faz todo um contraste e uma dinâmica muito interessante que ainda hoje é estudada. Não se percebe o que é que acontece e como é que se mantém o equilíbrio nos intervalos entre as zonas, os cinturões claros, são tradicionalmente chamados por zonas, e as partes escuras e as bandas escuras de Júpiter são chamados de cinturões na gíria. E a fronteira entre eles é um caos meteorológico muito interessante que faz também aparecer muitas tempestades e muitos fenómenos turbulentos. O mais famoso que nós conhecemos é a Grande Mancha de Júpiter, que é uma tempestade que tem quase 200 anos de existência. Tanto quanto se saiba, talvez possa ter até mais. Então essa mancha vermelha em Júpiter que você está vendo agora na imagem é uma tempestade que já foi observada há muito tempo atrás e já é conhecida da astronomia por muito tempo já. Ela foi... As referências que nós temos documentadas é de observações de 1830. Caraca. Tanto quase 200 anos em que a tempestade existe, porque desde então foi sendo observada continuamente, mais ou menos na mesma zona onde ela está. Agora, há documentos que relatam a existência de uma tempestade, mais ou menos na mesma zona, no século XVII, em 1600. Olha. Só que como há menos, não temos observações contínuas, desde aí temos só referências, pode ser que tenha existido uma tempestade, sim, mas que não seja a mesma que a Grande Mancha Vermelha. De qualquer forma, a Grande Mancha Vermelha é das tempestades mais antigas do Sistema Solar. E sobre a monitorização dessa Grande Mancha Vermelha, dá para perceber o que tem acontecido? Se tem a aumentar, se está a diminuir, se está a se mover? Ou isso parece ser muito dinâmico, muito parado? Tem alguma informação sobre isso? Ela é muito estudada pelo interesse cativante que ela. Da primeira vez que ela foi medida, estimou-se que havia espaço na Grande Mancha Vermelha para enfiar 3 terras lá dentro e ainda sobrava algum. Portanto, o furacão Katrina e outros furacões que fazem destruição aqui na Terra são parcas comparadas com o gigante que é a Grande Mancha Vermelha. No entanto, ela tem tentado diminuir também. Ela já diminuiu. Ela tem uma estrutura mais ou menos oval, pelo menos nas imagens mais antigas. E das que eu lembro também, de baixo ponto na cabeça, imagino sempre uma mancha oval mesmo. Sim, por exemplo, imagens da Voyager, que foi uma sonda que foi enviada para todo o Sistema Solar nos anos 80, foram 2 sondas até. A Grande Mancha Vermelha tinha uma estrutura assim oval e bem grande. E ela tem estado a perder essa estrutura oval, tem estado a ficar cada vez mais circular e mais pequena. Ela já diminuiu, pelo menos em termos longitudinais, já quase foi metade do tamanho. Uau! Agora, desde que tem sido observado, desde que temos documentação dela. Sim. E outras coisas interessantes que ela parece... É como se tivéssemos um vaso de barro e estivéssemos a fazer um vaso de barro e estivéssemos a comprimir. Portanto, a tempestade que estaria assim mais achatada, ela está a ficar mais pequena e um bocadinho mais alta. Okay. E está a própria coloração, que nós chamamos de coloração avermelhada, está a acentuar mais com as últimas observações da sonda Juno, que ainda está a orbitar o planeta. Então, num termo mais matemático, a elipsidade tem ficado menor, assim, está tendendo mais a um círculo do que a uma elipse perfeita, assim.
Sim, está cada vez a ficar menos excêntrica. Que é da elipse, quanto mais achatada, Sim. mais excêntrica é a elipse. Mais parecendo aquela bola de futebol americana, não um charuto. Né? Coisa. Não se sabe o porquê. De facto é um grande mistério a tempestade sobreviver o tempo que sobrevive, e depois é muito difícil tentar analisar a profundidade desta mancha vermelha e como é que ela é mantida, com os mecanismos que a mantêm como ela está, porque os ventos no exterior, na orla da tempestade, chegam aos 500 km por hora. Uau! E então, assim, quando a gente fala de tempestade em Júpiter nessa mancha, em termos daqui da Terra, é algo muito mais extremo, assim, do que a gente, às vezes, pensando agora numa tempestade das que eu já vi, tropicais lá no Brasil e tal. Quando a gente fala de uma tempestade em Júpiter, é um termo, mas é algo muito mais extremo, algo muito mais naturalmente mais forte, com ventos e velocidades mais extremas, né? Sim, os ventos em geral são mais fortes nos gasosos do que na Terra. Se não me escapa, acho que os furacões mais destruidores, os ventos chegam aos 200 km por hora. E já são forças brutais. Lá, a velocidade do vento na zona equatorial chega aos 150 metros por segundo, que são os tais 400, 500 km por hora. Isto no topo das nuvens. E a parte mais interessante, há bocado estávamos a falar da estrutura em bandas de Júpiter. Esta estrutura em bandas, há estudos recentes de 2018, que apontam que esta estrutura se estenda quase 3.000 km para dentro do planeta. Portanto, em que esta estrutura em bandas, esta fluidez da atmosfera, não é só na periferia, não é só mesmo na superfície visível, estende-se até à profundidade. Todavia, quando eu falo de 3.000 km, parece muito, mas não faz 5% do raio do planeta, porque o Júpiter é colossal. Pois, você falou que colocava cerca de 11 terras, uma do lado da outra. Júpiter ainda é maior. Um bocadinho maior, sim. 11 terras. O diâmetro da Terra é mais do que 12.000 km. Um bocadinho mais. É multiplicar por 11 e ainda sobra algum. Nossa. E toda essa massa, eu imagino que o campo gravitacional de Júpiter e a gravidade em volta dele ali faça uma grande diferença no sistema solar. E também, eu acho que, com certeza, faz também com que nós nos beneficiemos desse efeito gravitacional de Júpiter. Então eu já ouvi falar muito assim que Júpiter, talvez em termos mais humanos assim pra gente entender, seriam como grandes guarda-costas do nosso sistema, que no sentido de que grandes corpos, grandes meteoros e tal, que talvez podiam passar mais próximos da Terra em algum evento, são atraídos por Júpiter. E Júpiter pode dar essa contribuição. Você teria algo sobre isso também a dizer? Podem ser atraídos, podem ser desviados. A mecânica celeste com vários corpos são problemas que não são difíceis de resolver. E analiticamente, ou seja, fazendo contas à mão, há problemas de corpos que são impossíveis de resolver. Só resolvem com métodos numéricos, com computadores. No caso de Júpiter, tem uma influência tão grande no sistema solar que o centro gravítico, o centro de massa do sistema solar, o chamado baricentro, não está sequer dentro do Sol. O Sol também anda à volta deste centro. Este centro está aproximadamente perto da superfície do Sol, porque o Sol domina o sistema solar em termos de massa mais de 95%. Pois, sim. Mas por causa de Júpiter e os outros planetas em menor instância, há essa influência no campo gravítico. E Júpiter tem também um conjunto de resíduos da formação do sistema solar, com populações de corpos rochosos, como os centauros, que Júpiter funciona como uma espécie de pastor desses asteroides. Olha. E tivemos em 1994 e um evento mais recente, um fenómeno lendário, que foi o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9, em que conseguiu ver o cometa a despedaçar-se e a colidir com a atmosfera de Júpiter. Isso aconteceu também em
Nos anos 2000 foi outro cometa que também entrou em impacto com Júpiter. Agora, será que tem alguma imagem disso? Existem imagens. Existem imagens muito famosas da sonda Galileu, se não me engano, do impacto do cometa Shoemaker. Eu vou procurar isso então quem está assistindo no YouTube, é claro que quem está no Spotify ou em alguma plataforma de podcast, depois corre lá no YouTube para dar uma olhada, mas para quem está no YouTube eu vou pesquisar essa imagem, você vai estar vendo ela agora. Então imagino que são imagens assim mesmo tradicionais, de quando fala dessa contribuição de Júpiter e desse pastoreio, digamos assim, desses objetos menores. Sim, mas também pode contribuir para o contrário. O facto de termos muitos objetos que andam pelo sistema solar, apesar de termos muitos em órbitas mais ou menos controladas por causa das diferenças da mecânica celeste, podemos ter outros objetos, os chamados transneptunianos, ou seja, os que estão para além da órbita de Neptuno, que é o caso de cometas, que têm órbitas mais excêntricas, mais elípticas e fora do plano da eclíptica, do plano orbital de quase todos os planetas, que podem ser desviados pela presença de Júpiter em certa altura da sua órbita. E ao serem desviados, por exemplo, numa órbita que passava num sítio, vai para outra e se calhar vai na nossa direção. Ele ainda tem que passar por algumas coisas antes e pode ser desviado outra vez. A influência gravítica de Marte pode ser suficiente para desviar um cometa. A diferença de massas é muito grande. Por exemplo, o cometa muito famoso que foi estudado pela sonda Rosetta, uma sonda europeia que até aterrou no cometa. O cometa é muito grande, é essencialmente tamanho de Paris. Nossa, mas mesmo assim, comparado com Marte é mais ou menos metade da Terra. Estamos a falar do tamanho de uma cidade com o tamanho de um planeta inteiro. Portanto, são amendoins. Sim, exatamente. E de facto, o cometa, que tem um nome difícil de pronunciar, o cometa estudado pela Rosetta, parece um amendoim, tem uma forma. E assim, é engraçado como esses amendoins, esses objetos pequenos, quando a gente vai ter uma visão mais macro do sistema solar, do universo como um todo, por mais pequeno e menor que sejam esses objetos, o quão a capacidade de destruição poderia ter como impacto na Terra, por exemplo, assim, por menos que sejam pequenos, é algo que a gente tem sempre que estar monitorando e vendo o que pode acontecer. Sim, os chamados, portanto, os Near Earth Objects, os NEOs, são monitorizados por departamentos de defesa por exemplo, dos Estados Unidos. A NASA tem uma divisão inteira para isso e não é única. Porque há alguns que tem que se ter atenção. Com certeza. Porque quando falamos de meteoros que possam ter dimensões ameaçadoras, por exemplo, o que se estima que tenha promovido a extinção dos dinossauros teria 10 km de diâmetro. E 10 km é... Pronto, nós estamos aqui a falar de Lisboa, é menos do que a distância daqui, se calhar, até ao Cais. Exato. Comparativamente pequeno à Terra, mas a energia do impacto é tal que faz distúrbios e nós que estamos aqui a viver provavelmente íamos ficar em sarilhos com um impacto dessa magnitude. E então, assim, Júpiter, para quem está aqui na Terra e talvez não conheça muito sobre Júpiter, ele, nesse sistema todo planetário do sistema solar, ele é importante. Ele, até para que talvez exista vida aqui na Terra, para que estejamos aqui, pode ter, talvez a gente nem saiba, mas pode ter existido alguma contribuição de ser a gravidade dele ter atuado. Assim, eu sei que é claro que são especulações, como você disse, essa área tem que ser resolvida com matemática numérica e é difícil você modular muitos corpos e todas as órbitas e todas as probabilidades e tudo, mas é uma coisa que não é muito fantasiosa de imaginar, então. Não, ainda há bocado estamos a falar dos exoplanetas e dos Júpiteres quentes e por essa detecção começou-se a questionar como é que um planeta tão grande possa estar tão próximo da estrela e fez-nos questionar coisas da formação do sistema solar. Portanto, há teorias que agora são propostas que sugerem que planetas como Júpiter e Saturno já estiveram em órbitas muito mais interiores do que aquelas que estão agora, que eles migraram para o sistema solar interior, para zonas, por exemplo, a órbita de Vênus, onde estaria Vênus na altura, trouxeram material
e trouxeram material que chocou contra os planetesimais que se estavam a formar e que ficaram Vênus, a Mercúrio e a Terra, e depois que migraram de volta, e foi uma certa estabilização das órbitas. Portanto, é possível que, se Júpiter migrou para o interior do Sistema Solar, contribuiu para a formação da Terra e se calhar contribuiu para haver certos compostos químicos na Terra que permitem agora haver vida. E a gente começa a ver como é importante estudar os nossos vizinhos aqui. É claro que a gente brinca às vezes lá no observatório, né? Até com o seu antigo supervisor, que vocês estudam aqui é o nosso quintal, né? Exatamente. Sim, é verdade. E eu trabalho com galáxias mais distantes e tal, e realmente como é importante essa percepção e entender o que está acontecendo aqui próximo, porque pode ter consequências diretas pra gente, né? Não é algo assim, só estamos sabendo por saber. Não, são coisas realmente importantes que podem influenciar. Claro, ainda por mais, quando eu sempre olhei para a ciência em geral, quase todas as áreas de saber, não só ciência. Porquê é que nós estudamos? Porquê é que nós estudamos as estrelas, objetos tão distantes, ou galáxias, porquê é que nós estudamos as galáxias? E a primeira instância é por curiosidade. Nós como espécie, como seres humanos que somos, a curiosidade faz parte do nosso ser e portanto é essa a primeira coisa que nós vamos satisfazer quando estudamos o que é que seja. Pode ser as rãs, pode ser as rochas, pode ser os planetas, é a curiosidade. Pois há coisas que vêm de encalce por causa da nossa curiosidade de desenvolvimento. Por exemplo, as câmaras que nós temos nos telemóveis foram por causa de influência de astrónomos. Exato. Que quiseram observar objetos que estão no fundo. Portanto, mesmo em termos tecnológicos, há sempre depois um uso que as pessoas não previram na altura, mas porque é usado. E saber como é que certos ambientes podem desenvolver noutras condições pode ser fulcral para tentar perceber a nossa origem, por exemplo. Ou como é que, olhando para um outro sistema solar, os tais exoplanetas, talvez tenhamos um sistema solar irmão ao nosso, onde talvez haja um interessantíssimo planeta. Isso. Para quem talvez é novo aqui no canal, nos episódios, eu vou colocar um card aqui, onde teve um episódio que eu falei a importância da astronomia. Eu toco um pouco nesses assuntos, assim, por que é importante investir em astronomia, por que é importante falar disso. Mas eu queria aproveitar muito sua presença aqui, Zé, pra gente ainda falar sobre mais dois assuntos super interessantes de Júpiter. Primeiro, é uma coisa que a gente ainda não falou, mas que Júpiter chama muita atenção por isso, que é o fato das suas luas. Exatamente. E eu falei sim no plural, luas. Sim. Né? Muita gente não sabe disso, que outros planetas também têm lua, e não só lua no singular, mas luas, corpos, sim. Né? Você podia falar um pouco disso também? Bom, a última contagem que eu li há pouco tempo, Júpiter já vai nas 79. Repete, 79? 79, sim. Nossa. Sim. Um corpo tão grande, ele acaba por capturar muita coisa. Há algumas luas podem não ser aquilo que nós chamamos de luas estáveis, ou seja, que orbitam algumas vezes e depois há outro evento que faz com que elas saiam da órbita de Júpiter. Okay. Ou porque são muito pequeninas, ou porque estão em órbitas que são instáveis. Mas 79 é a contagem. Uau. E quando nós olhamos para o telescópio, para Júpiter, nós vamos reparar que Júpiter tem 4 pontos brilhantes, assim todos em linha, que se destacam. Foram observados pela primeira vez por Galileu Galilei em 1610. Pois, e com um telescópio pequeno você consegue perceber alguma coisa? Consegue-se ver que as luas estão lá. Não se consegue distinguir as luas, são pontos brilhantes no Exatamente, no mas se percebe que não se trata apenas de Júpiter, que há alguma coisa que é extra Júpiter, digamos assim, que está ali perto também. E de facto isso é mais uma coisa que torna Júpiter um alvo tão interessante. E agora até há uma sonda espacial que vai ser lançada para o ano, que é a sonda JUICE, promovida pela Agência Espacial Europeia. JUICE JUICE de Sumo. De Sumo mesmo? A sigla, se não me engano, é Jupiter Icy Moons Explorer. Que legal. É demais esses nomes da astronomia, assim, né? Eu acho que os astrónomos não são os únicos, mas na comunidade de astrónomos há muita originalidade nas siglas. Esses acrósticos, né? Nos acrónimos. Já havia um que era o T, há muitos, há muitos acrónimos engraçados. No caso das luas, e o que eu estava a falar é, Júpiter tem este sistema de luas,
o que faz com que seja uma espécie de um mini sistema solar ali, porque Júpiter assemelha-se a uma estrela, pensar assim. assemelha-se a uma estrela em alguns aspectos. Faltava-lhe um bocadinho de massa para haver reações de fusão, reações de fusão do deutério, que seriam das primeiras. Mas tem todos estes corpos a orbitar e parece um sistema solar mesmo miniatura, assim como o Sol tem planetas a orbitar, Júpiter tem luas a orbitar e estas luas, portanto, as galileanas, que são muito interessantes, são todas bastante distintas uma das outras, principalmente as galileanas são as mais importantes, são as maiores. As luas galileanas, só uma delas, que é a Europa, é mais pequena do que a nossa lua, as outras são todas maiores do que a lua. Uau! De facto, o Júpiter tem uma lua que é Ganímedes, que é a maior lua do sistema solar, que é maior do que Mercúrio. Nossa, é um objeto enorme. Então, pensando em satélite, é um objeto enorme. Sim, só de pensar que é maior do que um planeta dá um bocadinho de pausa. Exato. E são objetos muito interessantes. Por exemplo, Io, que é a lua galileana mais próxima de Júpiter, tem mais vulcões ativos do que a Terra. Uau! Nossa, então é um corpo realmente ativo geologicamente, assim. Isto porquê? Porque como não só está próximo o suficiente de Júpiter e tem outras luas, e todas as luas têm uma órbita síncrona, ou seja, a mesma face está sempre virada para o planeta, assim como a Lua também tem síncrona em relação a nós, há uma harmonia orbital que nós chamamos de ressonâncias, que façam com que hajam forças de maré nas luas. Okay. E estas são tão acentuadas no caso de Io que chegam a esticar e a comprimir toda a lua quase 100 metros. O que é imenso. 100 metros da lua a esticar e comprimir é imenso. Faz com que haja muita fricção em todo o planeta, faz com que o interior dele aqueça. Teoria-se que tenha uma componente líquida, tal como o interior da Terra, e que faz com que haja esta atividade vulcânica brutal. Todavia, e apesar das lavas se estimarem a cerca de 1600 graus Celsius, portanto lavas muito, muito quentes, a superfície do planeta, como há uma ausência de uma atmosfera em equilíbrio hidrostático, a temperatura à superfície da Lua são negativos, porque está tão longe do Sol, apesar de termos lavas quentes na superfície. Mas é um dos objetos muito, muito interessantes, porque é um extremo tão grande. E existem imagens mesmo com uma boa definição dessa Lua Europa, né? São imagens bonitas mesmo, boas. Quase todas. O Hubble contribui, o Hubble Space Telescope, que agora está a ser suplantado pelo James Webb em alguns pontos. Exato. Contribuiu bastante. Sondas como as Voyager e a Galileu também contribuíram. A Cassini, se não me engano, também conseguiu observar algumas das luas. E a Juno acho que não tanto, porque a Juno tem uma órbita muito próxima do planeta Júpiter, porque foi lá para estudar. Mas é focado em Júpiter mesmo. Sim, de facto, Júpiter é um alvo muito perigoso para as sondas. Eu imagino que sim. É por causa do campo magnético tão poderoso. De facto, uma coisa gira, se nós conseguíssemos ver o campo magnético com os nossos olhos, ele teria o raio de 5 luas no céu. Uau! Estendendo à volta de Júpiter. Nossa, é enorme. Gigantesco mesmo. E você falou uma coisa muito legal também, que é considerando Júpiter como quase uma maquete, um mini sistema solar. E assim, uma coisa que talvez quem está assistindo talvez não saiba, mas existe a conversa de que Júpiter é quase uma estrela, virou quase uma estrela. Acho que muita gente não sabe disso. E você poderia falar um pouco pra gente disso? Por que esse termo de que Júpiter é quase uma estrela, ou parece uma estrela, o que tem a ver com isso, assim? Porque Júpiter não tem aquelas pontas, né? Eu tô brincando. A questão é que é assim, quando pensamos, e nós falamos isto no início deste episódio, que é Júpiter e os gigantes gasosos são essencialmente hidrogênio, tal como as estrelas, portanto têm ali os ingredientes básicos. O problema é que faltou massa. Faltou massa para haver no interior, no centro, pressão e temperatura suficiente para haver reações de fusão, que é o que se passa no Sol. Há estrelas mais pequenas que o Sol. No entanto, existe uma massa mínima para haver estas reações de fusão, que fazem com que o planeta deixe de ser planeta e passe a ser estrela. É quando começa a brilhar, a ter luz própria
na zona do visível. E há objetos que estão aqui no meio, que são as anãs castanhas, que são sim. que estão ali entre estrela e acho que podem se classificar como estrelas, mas que não emitem a radiação no visível. Daí chamam-se castanhas. Elas brilham, mas brilham muito pouco, e são objetos mais pequenos do que portanto, é entre Júpiter e uma estrela. Sim. Acho que era preciso mais. Agora, o número não me é assim tão preciso, mas não sei se era cerca de. Acho que menos de 100 vezes a massa de Júpiter para se fazer para haver reações de fusão. Eu acho que não, menos de 100 vezes. Acho que para fusão de deutério, acho que bastaria cerca de uma dezena de vezes a massa de Júpiter. Mas eu posso estar enganado, os números não estão na cabeça. Sim, mas é mais um título, assim, de termos uma ideia geral. Então, Júpiter, do ponto de vista estrutural, se tivesse um pouco mais de massa, talvez não um pouco no sentido aqui da Terra, muita massa, né? Muita massa. Mas, pensando na massa que ele já tem, ele podia, se tivesse em outras condições e tal, ter virado uma estrela. Talvez, sim. Poderia ter acontecido. É bem possível. Absorvendo mais massa no início, poderia desencadear as tais reações que fazem com que passe a ser estrela e não planeta. E já agora, ele também é planeta porque orbita o Sol. Sim. Porque se nós tivéssemos Júpiter sendo estrela e o Sol tendo Sol, nós tínhamos um sistema binário. E o que é muito comum, né? Sim, grande parte das estrelas que nós vemos no céu, com um par de binóculos bons ou com um telescópio pequeno, consegue-se ver que elas são binários ou podem ser verdadeiros ou falsos, ou seja, ser só um truque de perspectiva, mas muitas delas são estrelas que andam até naquele filme bem famoso, o Star Wars, do Guerra nas Estrelas, tem acho que uma imagem, se não me engano, do pôr do sol, do pôr de duas estrelas, né? Sim. Porque isso, assim, pensando no universo como um todo, assim, é muito comum, né? Você encontrar sistemas binários, assim. Sim, eu não sei como é que um sistema solar teria estabilidade num sistema binário. Pois é, claro que ali era ficção, não sei exatamente como que ele seria. É uma dinâmica potencialmente muito interessante. Provavelmente não íamos ter estrela, planeta, estrelas. Com certeza. Mas podíamos ter as duas estrelas a orbitar em torno do centro em comum e depois fora disso tínhamos planetas. E isso é perfeitamente possível. Sim, engraçado. Portanto, talvez tenhamos aí um Tatooine algures. Pois é. Não sei se está lá o Luke. Vamos ter que ficar à espera. Pois é, exato. Pra gente já caminhar pro fim, eu queria... Tô aproveitando demais a sua presença aqui. A gente tá falando assim, sei lá, de quase tudo de interessante sobre Júpiter. É claro que para quem é um especialista como você, tem muito mais coisa ainda interessante. Há imensas coisas. A gente ainda nem entrou na sua área, que são as atmosferas de Júpiter. Mas assim, a título de quem ainda tá aprendendo sobre astronomia, a gente falou sobre muita coisa. Mas eu não posso deixar de falar aqui dessa imagem recente do James Webb de Júpiter, que saiu agora essa semana. Eu não sei se tem 2 dias ou 3 que saiu essa imagem, a gente já está aqui falando sobre ela. E é algo mesmo interessantíssimo porque é super recente. Sim. É atual. E para quem ainda não viu, estou colocando agora também essa imagem. E queria que você falasse o que você viu nessa imagem de interessante, que deu para... Eu sei que essa imagem talvez foi mais um título de divulgação, né, para mostrar para as pessoas. E é claro que a ciência, a gente precisa às vezes um pouco mais de dados, precisa de números e imagens realmente próprias para astronomia e tal. Mas já deu para perceber alguma coisa diferente de Júpiter? Deu para ver alguma coisa interessante nessa imagem do James Webb? Aquela imagem específica que eu saiba, não. Mas nós temos, por causa das capacidades do telescópio novo do James Webb, que está mais virado para observações no infravermelho, que é outro tipo de luz. Há várias equipas internacionais que estão com muita vontade de fazer observações dedicadas aos planetas com o James Webb, porque ele vai ter uma resolução
muito melhor do que o Hubble e vai ser muito mais sensível a esta zona do infravermelho. O que pode ser interessante para estudar Júpiter, porque vê-se na imagem, a imagem está no infravermelho, está a cerca de 2.1 microns, e no infravermelho o Júpiter é um emissor proeminente, porque o interior está aquecido por causa da compressão do gás. E de facto, a título de curiosidade, Júpiter emite mais energia daquela que recebe do Sol. Ele é mais emissor de energia de radiação térmica do que aquela que recebe do Sol. E quando apontamos uma câmera infravermelho em Júpiter, nós vamos ver ele a brilhar, tal como se vê na imagem, as zonas muito brilhantes, as zonas quase brancas, é ele a emitir. Neste caso, até pode ser as duas coisas, porque é um complemento de tão específico, que acho que é uma janela muito, muito fininha. Podemos estar a ver emissão das camadas mais profundas de Júpiter e reflexão da espécie de neblina que está por cima da atmosfera, da troposfera, quando nós vemos os cinturões e as nuvens. Portanto, e como há aqui também o que deve estar a ser a emitir mais deve ser metano, que é uma emissão proeminente em Júpiter, principalmente na zona do infravermelho. Podemos ter uma neblina, um smog de metano por cima da atmosfera que está também a fazer esta contribuição refletora para nós. Então, mas eu posso estar assim preciso, porque eu vi as imagens mas as imagens foram usadas para testar um instrumento. Pois, sim. Mas assim, para quem não é muito acostumado com astronomia e tal, como uma maneira de interpretar essa imagem, então essas partes mais brilhantes significam partes mais aquecidas, mais quentes? Pode ser ou não, porque lá está, como eu falei de emissão e de reflexão. Portanto, e nós podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos estar a ver informação em termos de luz, de emissão de uma camada mais profunda da atmosfera, mas também podemos estar a ver reflexão das chamadas hazes, dos aerossóis que estão por cima da troposfera. Podemos ver as duas coisas ao mesmo tempo, o que torna a análise científica da atmosfera mais difícil. Portanto, nós temos que, muitas vezes, analisar vários comprimentos de onda e depois retirar uns e pôr os outros para ver de onde é que vêm as contribuições de vários níveis da atmosfera. É um desafio mesmo grande no perceber quais são as zonas da atmosfera que estão a refletir ou emitir informação para nós, que é para podermos ter um perfil estrutural de Júpiter. Mas mostra, a parte muito interessante é que mostra, em termos de informação e de brilho, apanha muito bem as luas, também luas muito pequenas. Quando estamos a falar muito pequenas, estamos a falar de centenas de quilómetros. Luas que não têm 1000 quilómetros de... São mesmo pequenas, são amendoins. São pequenas. Algumas até são redondas, mas são muito mais pequenas do que a Lua. E o facto de James Webb conseguir vê-las é incrível. Eu consegui vê-las relativamente bem. Foi uma imagem de teste e eu estou com muita curiosidade para ver o que é que se consegue fazer com observações dedicadas. Pois é, eu tinha que falar desse assunto aqui. Eu sei que ainda não saíram dados mesmo científicos e assim robustos para análise e tudo mais, mas é muito legal saber como com uma imagem dessa, ainda a título de divulgar, mostrar para as pessoas e testar as coisas, como já dá para perceber alguma coisa interessante, como já dá para ir ativando alguns pensamentos e algumas coisas. E eu acho que nos próximos tempos agora a ciência planetária vai ter muita coisa nova com James Webb. Eu acho que vai ter muita novidade, muita coisa para estudar, matar muitas curiosidades e ter novas curiosidades, novas dúvidas, né? Sim, o James Webb ele foi desenhado e foi pensado, é um instrumento que está em plano há mais de 30 anos e foi agora lançado e chegou à órbita e começou agora a fazer ciência, digamos assim. É possível que já hajam dados que estejam a ser usados por equipas científicas em todo o mundo. Provavelmente, e até porque já apareceu chamadas para observações de cientistas, e as chamadas são competições. No entanto, o James Webb, por causa da faixa do espectro eletromagnético de luz que ele está a priorizar,
ele é mais direcionado para estudar o universo profundo, Exato. galáxias distantes e coisas Exato. assim. Se bem que nós acabamos por aproveitá-lo para fazer tudo o que ele possa fazer. Exato. Mas eu diria que a fatia mais considerável de tempo que é dedicado do telescópio para observar objetos no universo é o universo mais profundo. Não, sim, com certeza. E que é um pouco mais da minha área e a gente já ficamos empolgadíssimos com aquela imagem que eu até, no dia que saiu, fiz aqui também um episódio falando dela. Mas é muito interessante como que os instrumentos na astronomia, eles são projetados de uma forma que consiga, é claro, que atender muito bem certas áreas, mas que também pode ser usado para outras, né? Sim. Por exemplo, o Hubble foi um equipamento assim que o surpreendeu muito, né? Ele até o tempo de vida dele, por exemplo, acho que ele ainda não se fechou as operações do Hubble, porque creio que não. O Hubble é mais precisado no visível, é como se tivéssemos um telescópio fora da Terra, o que é bom porque não temos a atmosfera lá no meio, que para algumas observações a atmosfera impossibilita algum tipo de observações. E o Hubble está lá também em parte por causa disso, para termos uma observação sem nenhuma obstrução da parte da atmosfera. Por exemplo, quando nós vemos coisas brilhantes no céu, as estrelas a cintilar, é por causa da atmosfera. As massas de ar que fazem com que os raios que vêm na nossa direção sejam desviados. E há aquela história na gíria que a diferença entre um planeta e uma estrela é que os planetas não cintilam, e isso é impreciso. Porque tem um fundo de verdade, porque o que acontece com os planetas é que eles têm uma área que eles ocupam no céu maior. Não são pontos que estão a emitir luz para nós, são esferas, são discos. São muito pequenos, mas a diferença é considerável. Em vez de termos só um raio de um não é uma fonte pontual, exatamente, né? Ela é extensa, né? É extensa. E em vez de termos um raio, temos, sei lá, 50 raios, mesmo que um deles ou dois sejam desviados pela atmosfera, se calhar há outros que continuam a sua direção e ele parece que cintila menos. Faz sentido. Mas se pusermos um planeta perto do horizonte, onde há muito mais atmosfera, ele também vai cintilar, de certeza. Ok. Agora, as estrelas é mais fácil porque são fontes pontuais, porque é só um ponto e são um raio que vai na nossa direção. E, teoricamente, é menos raios que vem na nossa direção. Então, assim, a olho nu, quando olhas para o céu e o que você vê a cintilar, a ter uma variação ali na intensidade e no brilho, que as pessoas afirmam, isso é estrela, e o que está com uma luz contínua é planeta. Não necessariamente, mas pode ser um indicador. É um indicador. Planetas têm uma extensão grande como Júpiter, que ocupa-se nos dias bons 45 segundos de ar, que é muito. E normalmente ele está alto, pelo menos em Portugal, ele está alto no céu. Normalmente ele não cintila, ou cintila imperceptivelmente. E depende também do movimento das massas de ar. Quanto mais calor está, mais o ar anda por aí a circular. E há movimentos mais rápidos e erráticos. Portanto, as estrelas, em geral, cintilam até mais no verão do que no inverno. Olha, que legal. Ligeiramente. Sim. E depois também depende de outras condições. Se a atmosfera estiver mais... se a circulação estiver diferente, pode haver menos cintilação. Mas o céu de inverno geralmente é mais limpo do que o céu de sim. Também por outras razões, por causa da questão da umidade, de poeiras que possam haver no ar, etc. Há muitas coisas que influenciam as condições de um céu noturno. Pois é, e ainda bem que nascemos numa época mais moderna da astronomia, em que ficamos na sala usando o computador, porque os astrônomos mais antigos, assim, que ficavam observando mesmo ao ar livre, tem muitas histórias de astrônomos que tiveram problemas de saúde enormes, assim, com frio, porque realmente o inverno é o período excelente, assim, para se observar, né? Eu gosto de pensar de outra maneira, que é o entusiasmo que é fazer ciência com um telescópio montado e fazer observações de um telescópio que nós possamos montar todos os dias. Agora temos instrumentos que são maiores do que campos de futebol, alguns deles, toda a base.
de telescópios muito grandes, com, por exemplo, o caso do Very Large Telescope que está no Exato, Chile. sim. São 4 telescópios de 8 metros de diâmetro espelho, que é para apanhar o máximo de informação possível. E isto já não é uma pessoa que está lá a observar colocando o olho ali, que está ligado a sistemas informáticos depois que processam a informação toda que o telescópio está a apanhar. E isto depois estende-se para os radiotelescópios e para outros tipos de instrumentos que estão ligados aos telescópios, para os espectrógrafos e etc. Exatamente. Os telescópios têm muita tecnologia agora. Exatamente. Bom, Zé, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu fiquei super empolgado, até passamos um pouco aqui, mas eu acho que foi muito bom porque falamos de muitos assuntos de Júpiter e todos eles para mim interessantíssimos. Assim, falamos desde a composição, a influência na Terra e demos até pitadas extra Júpiter também. Foi muito bom, foi muito rico. E eu agradeço por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Nosso primeiro convidado da história de sempre do podcast. Foi um prazer ter você aqui, Zé. Valeu. Espetacular. E você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E também obrigado às pessoas que tiveram até ao fim a ouvir coisas sobre Júpiter. E há muita informação na internet, muita dela interessante. Podem ir tanto ao site da NASA, que vocês já conhecem, ao site da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que tem lá informação sobre as missões, neste caso a missão de JUICE, que nós falamos um bocadinho aqui, sim. Que tem os objetivos da missão, o que vai ser lançado no próximo ano, se tudo correr bem, e que vai trazer muitas coisas boas para Júpiter, principalmente Júpiter e as suas luas, que vai ser o foco da missão. Pois então, o futuro nos aguarda com boas ideias, boas informações, boas descobertas e respostas e mais perguntas, como sempre. Claro. Então é isso, foi um prazer e até mais. Valeu!